Louvado seja esse Deus maravilhoso. Irmãos, nós vamos iniciar a leitura e a análise do livro de Levítico. Mas eu quero deixar aqui, para que você entenda melhor o contexto da Bíblia, para que você possa entender o livro de Levíticos. É claro que eu não vou dar todo o contexto, não, vou citar aqui apenas alguns capítulos, alguns versículos, mas esses capítulos aqui já vão te ajudar a entender melhor o livro de Levíticos. Você pode ler lá no livro de Salmos, no capítulo 40, do versículo 6, no capítulo 50, versículo 14 e 23, no capítulo 51, no versículo 16, livro de Provérbios, capítulo 15, versículo 8 e capítulo 21, versículo 3 e 27. Livro de Oséias, capítulo 6, versículo 6. Capítulo 8, versículo 13. Capítulo 9, versículo 4. Malaquias, capítulo 1, versículo 8. Mateus, capítulo 9, versículo 13. Capítulo 12, versículo 7. Hebreus, capítulo 10, versículo 5 e 8. Capítulo 9, versículo 9. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22. Eclesiastes, capítulo 5, versículo 1. Isaías, capítulo 1, versículo 11. Capítulo 43, versículo 24. Jeremias, capítulo 6, versículo 20. Capítulo 7, versículo 21, 22 e 23, capítulo 11, versículo 15. Ezequiel, capítulo 20, versículo 28. Amós, capítulo 5, versículo 25. E Atos, capítulo 7, versículo 42. Irmãos, na verdade, isso é um presente que eu dou para vocês, porque para chegar a essa conclusão, são anos de estudo, anos de análise e, principalmente, a ajuda de Deus, né, para que você consiga entender uma coisa que poucas pessoas no mundo hoje estão entendendo, que a gente estuda a Bíblia pela Bíblia. Se você quiser conhecer a Bíblia, tem que ser pela Bíblia. A Bíblia se explica. Você não pode pegar um versículo 2 isolados e daí fazer um entendimento, né? Você precisa de pegar a ideia, o contexto, né? Para que você entenda o que Deus quer falar. E depois, é claro, se você quiser anotar todos esses capítulos e versículos que eu falei, você assiste o vídeo lá no YouTube e anota, né? Vou ver se eu consigo colocar lá nos comentários para ficar mais fácil. Mas o reino de Deus, irmãos, a gente conquista fazendo esforço. Como nosso irmão aqui falou, a gente, quando é para fazer, principalmente as coisas que não prestam, quando é para fazer uma maldade, quando é para amaldiçoar alguém, a gente é muito forte, a gente é muito poderoso, a gente não olha para o tempo, a gente não olha para nada, né? E quando é para fazer as coisas de Deus, a gente fica cheio de senão. Mas é muito difícil, mas isso, mas aquilo, não tenho tempo. Mas uma coisa que eu aprendi na minha vida, tempo é uma questão de preferência.
Se você preferir Deus, se Deus for o seu tesouro, se a palavra de Deus for o seu tesouro, né? É impossível vencer nessa vida sem a palavra de Deus. Só tolo que acredita que vai vencer pela sua força ou pela sua sabedoria, não é? Tanto é que essa palavra é tão importante que Jesus aceitou sofrer muito, de todas as maneiras, né? Psicologicamente, fisicamente, emocionalmente, sentimentalmente, e aceitou morrer uma morte terrível para dizer que essa palavra é que regia a vida dele, para dizer a importância da Bíblia. Então, irmãos, não adianta a gente ficar com desculpa, porque Deus não vai se render a gente. Deus deixa claro que Ele manda os profetas dele, os sacerdotes, falando sobre as leis dele, sobre os estatutos, os mandamentos, os juízos, falando sobre a Bíblia. Sobre a Bíblia. E a pessoa fica arrumando desculpa. Tudo quanto é tipo de desculpa, né? Se apega a qualquer coisa que o homem fala, qualquer coisa que a religião fala, faz até sacrifício em nome de religião, de religiosos, mas o principal, que é a Bíblia, a pessoa não quer. E Deus não vai mudar nem a Bíblia, nem mudar o projeto dele por causa de você. Capítulo 1 de Levíticos, versículo 1, diz a palavra do Senhor assim: E chamou o Senhor a Moisés e falou com ele da tenda da congregação, dizendo: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando algum de vós oferecer oferta ao Senhor, oferecerá a sua oferta de gado, isto é, de gado vacum e de ovelha. Se a sua oferta for holocausto de gado, oferecerá macho sem defeito. À porta da congregação a oferecerá, de sua própria vontade, perante o Senhor. Veja bem que Deus já deixa claro que não é obrigação, é da sua própria vontade. E porá a sua mão sobre a cabeça do holocausto, para que seja aceito a favor dele, para a sua expiação. Aqui você vai ver uma referência interessante no livro de Números, no capítulo 15, no versículo 25. Depois degolará o bezerro perante o Senhor, e os filhos de Arão, os sacerdotes, oferecerão o sangue e espargirão o sangue em redor sobre o altar que está diante da porta da tenda da congregação. Então esfolará o holocausto e o partirá nos seus pedaços. E os filhos de Arão, o sacerdote, porão fogo sobre o altar, pondo em ordem a lenha sobre o fogo. Também os filhos de Arão, os sacerdotes, porão em ordem os pedaços, a cabeça e o redenho sobre a lenha que está no fogo em cima do altar. Porém, a sua fressura e as suas pernas lavar-se-ão com água, e o sacerdote tudo isso queimará sobre o altar. Holocausto é oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. E se a sua oferta for de gado miúdo, de ovelhas ou de cabras para holocausto, oferecerá macho sem defeito. E o degolará ao lado do altar que dá para o norte perante o Senhor, e os filhos de Arão, os sacerdotes, espargirão o seu sangue em redor sobre o altar. Depois o partirá nos seus pedaços, como também a sua cabeça, o seu redenho, e o sacerdote os porá em ordem sobre a lenha que está no fogo sobre o altar. Porém, a fressura e as pernas lavar-se-ão com água, e o sacerdote tudo oferecerá e o queimará sobre o altar. Holocausto é oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. E se a sua oferta ao Senhor for holocausto de aves, oferecerá a sua oferta
de rolas ou de pombinhos. E o sacerdote a oferecerá sobre o altar, e tirar-lhe-á a cabeça e a queimará sobre o altar, e o seu sangue será espremido na parede do altar. E o seu papo com as suas penas tirará e o lançará junto ao altar, sobre o lado do oriente, no lugar da cinza. E fendê-la-á junto às suas asas, porém não a partirá, e o sacerdote a queimará em cima do altar, sobre a lenha que está no fogo. Holocausto é oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. Capítulo 2, versículo 1. E quando alguma pessoa oferecer oferta de alimentos ao Senhor, a sua oferta será de flor de farinha, e nela deitará azeite, e porá o incenso sobre ela. E atrará os filhos de Arão, os sacerdotes, um dos quais tomará dela um punhado da flor de farinha e do seu azeite com todo o seu incenso, e o sacerdote a queimará como memorial sobre o altar. Oferta queimada é de cheiro suave ao Senhor. E o que sobrar da oferta de alimentos será de Arão e de seus filhos. Coisa santíssima é das ofertas queimadas ao Senhor. E quando oferecerdes oferta de alimentos cozida no forno, será de bolos ázimos, de flor de farinha amassados com azeite, e coscorões ázimos untados com azeite. E se a tua oferta for de alimentos cozida na caçoula, será de flor de farinha sem fermento, amassada com azeite. Em pedaços a partirás e sobre ela deitarás azeite. Oferta é de alimentos. E se a tua oferta for oferta de alimentos de frigideira, far-se-á da flor de farinha com azeite. Então trarás a oferta de alimentos, que se fará daquilo ao Senhor, e se apresentará ao sacerdote, o qual a levará ao altar. E o sacerdote tomará aquela oferta de alimentos como memorial, e a queimará sobre o altar. Oferta queimada é de cheiro suave ao Senhor. E o que sobrar da oferta de alimentos será de Arão e de seus filhos. Coisa santíssima é das ofertas queimadas ao Senhor. Nenhuma oferta de alimentos que oferecerdes ao Senhor se fará com fermento, porque de nenhum fermento, nem de mel algum, oferecereis oferta queimada ao Senhor. Para você entender melhor esse versículo, você tem que ler lá no livro de Levíticos, no capítulo 6, versículo 17, Mateus, capítulo 16, versículo 12, Marcos, capítulo 8, versículo 15, Lucas, capítulo 12, versículo 1, 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 8, Gálatas, capítulo 5, versículo 9, Êxodo, capítulo 12, versículos 15 e 19, Êxodo, capítulo 13, versículo 7, Êxodo capítulo 34, versículo 25 e Êxodo capítulo 23, versículo 18. Versículo 12. Deles oferecereis ao Senhor por oferta das primícias, porém sobre o altar não subirão por cheiro suave. E todas as suas ofertas dos seus alimentos temperarás com sal, e não deixarás faltar a tua oferta de alimentos, o sal da aliança do seu Deus, e todas as tuas ofertas oferecerás com sal. Irmãos, é importante isso aqui, é muito interessante, né? Você, para entender esse versículo melhor também, você deve ler lá Marcos, capítulo 9, versículo 49 e 50, Colossenses, capítulo 4, versículo 6, Números, capítulo 18, versículo 19, 2 Crônicas, capítulo 13, versículo 5, Ezequiel, capítulo 43, versículo 24. E se fizeres ao Senhor oferta de alimentos das primícias, oferecerá como oferta de alimentos das tuas primícias de espigas verdes, tostadas ao fogo, isto é,
do grão trilhado de espigas verdes cheias. E sobre ela deitarás azeite e porás sobre ela incenso. Oferta é de alimentos. Assim o sacerdote queimará o seu memorial do seu grão trilhado e do seu azeite com todo o seu incenso. Oferta queimada é ao Senhor. Irmãos, esse livro, para mim, é um dos livros mais profundos que tem aqui na Bíblia, mais importantes. Para você entender esse livro bem, você tem que ler bastante a Bíblia, você tem que olhar para a história da humanidade e ver, nessa época, como os povos viviam, não é? Como esse povo aqui vivia. Se você lendo a Bíblia, você vai entender que a maioria dessas pessoas eram pagãs, eram idólatras, não é? Mesmo esses que foram chamados por Deus, foram tirados da escravidão do Egito, eles já estavam contaminados ali pelas tradições religiosas, pelas tradições dos povos egípcios, dos cananeus, dos heteus, dos jebuseus e dos moabitas, e vai por aí afora, né? Eram povos que chegavam ao ponto de oferecer sacrifício a deuses que não são deuses, né, que são demônios, oferecer seus próprios filhos queimados no fogo, para você ver o quanto que eram ignorantes, o quanto que eram radicais. Eram pessoas que faziam sacrifícios extremos de se cortar, né, por mortos, e vai por aí afora. Então, quando você lê o contexto da Bíblia e você lê o livro de Levíticos, você entende que Deus aqui ele está criando leis por causa da ignorância daquele povo, por causa da dureza do coração deles, que era um povo rebelde, um povo contaminado, um povo que realmente só queria de Deus as bênçãos. O que acontece muito hoje, muitas pessoas estão indo na igreja só atrás da bênção, né? Querem as bênçãos de Deus, mas não querem nada com Deus, não querem servir a Deus, não querem aliança com Deus, e não entendem que tudo que vem de Deus, a palavra de Deus, a igreja de Deus, o monte de Deus, as orações são para nós. Deus não ganha nada com isso, nada. É tudo para o seu desenvolvimento, para tirar você da ignorância que você vive, para tirar você da sua tolice, da sua falta de conhecimento real das coisas, né? Porque a gente, quando é criança, a gente é tolo, realmente, toda criança é tola, porque não tem noção de realidade, mas você vai crescendo, vai sendo enganado pelos demônios, como Jesus falou, o diabo é o pai da mentira. Aí é um monte de mentira, o diabo vai enganando as pessoas vão te enganando, os próprios adultos enganam seus filhos, entendeu? Com um monte de mentira, um monte de heresia, um monte de contaminação, um monte de hipocrisia, de fingimento, não vivem a realidade, aquilo que realmente aquilo que realmente a gente precisa. Ninguém precisa de ser enganado, meu irmão. Ninguém precisa. E por que os relacionamentos são destruídos? Grandes amores, grandes amizades, grandes casamentos, grandes famílias que iniciam o seu relacionamento se amando, né? Eu vejo muitas vezes aí o pai dizendo, não, eu amo, falando para o filho, eu dou minha vida por você, eu faço tudo por você. E não faz nada, mentira, faz para si próprio, ele está amando a si mesmo. Como muitos casais, como muitos filhos, eu amo meu pai, eu amo a minha mãe, ama nada, entendeu? Não consegue nem conviver com o pai e com a mãe, vive para si, só vive para si, entendeu? É um amor só para satisfazer a si mesmo, para se convencer, como Jesus falou, sepulcro caiado.
Sepulcro caiado, você olha, está lindo, está limpinho, mas por dentro está podre, não enxerga, ainda é cego, é ignorante. E é por isso que Deus traz a Bíblia, para transformar a pessoa em um ser humano, porque todos nós somos triunos, nós somos corpo, alma e espírito, entendeu? O nosso corpo é animal. Como o irmão leu aqui, não tem diferença entre o homem e o animal. Assim como morre um homem, morre o animal, né? Assim como o animal come, assim como o animal bebe, assim como o animal faz sexo, até pernilongo faz sexo. E tem gente que se acha importante porque faz essas coisas, tem gente que se acha lindo porque bota uma roupa, porque tem um carro bonito, porque, entendeu? Às vezes até tem uma aparência bonita, mas isso não é nada. Nosso corpo é animal. O nosso corpo natural é animal. E às vezes, irmãos, essa história de natural, não se iluda, a natureza, ela pode ser cruel, entendeu? Deus traz a Bíblia, Deus criou a igreja para poder nos educar, para que você possa aprender o projeto de Deus. Como diz a palavra do Senhor, crescer na graça e no conhecimento de Deus. E não é Deus que vai ganhar nada com isso não, meu irmão. Não adianta você ficar empurrando com a barriga, não adianta você ficar arrumando desculpa, fazendo hora para servir a Deus, para se entregar a Deus, não. Deus não precisa de você, não. Você necessita de Deus. Necessita. Eu sempre oro a Deus, eu deixo claro para Deus, eu necessito de Deus, é uma necessidade. Sem Deus eu não tenho futuro, não tenho, não existe futuro nem para mim nem para você. Essa é a realidade, meu irmão. Conversa fiada não paga conta, ilusão não paga conta, que paga conta é dinheiro, entendeu? Dinheiro não dá em árvore, dinheiro você tem que trabalhar para você conseguir ele, entendeu? Então, as coisas de Deus também é do mesmo jeito. Você, para ser um profissional aí no mundo, para ser um advogado, ser um engenheiro, ser um médico, você tem que passar por um processo. Começar a estudar lá desde criancinha, até você um dia enfrentar um vestibular e pagar caro ainda para fazer uma faculdade, para você ter um diploma, a partir do diploma você poder se preparar para ser aquele profissional que você desejou ser. Aí Deus dá um livro para a pessoa. Aí ele pode ir na igreja uma vez por semana, 1 horinha. Ele acha que é pouco, ele acha que não precisa. Ele não precisa de ler a Bíblia, porque ele tem tudo quanto é desculpa já formulada para não ler a Bíblia. Ele lê todos os livros, qualquer livro ele lê, não tem problema. Entendeu? Ele não pode ouvir louvores, ele pode ouvir a música do mundo, ele ouve todas, passa a noite inteira ouvindo, não tem problema nenhum. Aí ele tem tempo, ele tem tudo. Agora, quando é para ouvir um louvor, um hino da harpa, a pessoa daí não consegue, entendeu? Quando é para ler um livrinho apenas, quando é para ficar 1 horinha na igreja, daí não pode, não tem tempo, não dá. Agora, vai enganar quem? A quem? Entendeu? Ninguém é melhor do que ninguém, Deus não faz acepção de pessoas, para Deus todos nós somos iguais, entendeu? Tem gente que está achando que vai ser salvo por causa do pastor, ou por causa da igreja que ele vai. Não existe isso não, irmãos. Relacionamento com Deus é individual, ninguém vai ser salvo pelo coletivo não, nem pelo que o outro fez. Você que tem que construir a sua história. Você não vai ser salvo com a história dos outros não. É você que tem que construir a sua história. Deus chama você para lutar. E é uma luta, e é diária essa luta. É diária. Por isso que do início da Bíblia até o fim, Deus deixa claro que temos que nos converter. E como a irmã leu aqui, o que Deus fala: quando me buscares de todo o coração, se me buscares, me achareis, se me deixares, vos deixarei. E pronto, é a palavra do Senhor, livro de Crônicas, capítulo 15. Nosso Deus
é a pessoa mais poderosa do universo, perfeito, santo, não precisa da gente para nada, não. Nós necessitamos de Deus se quisermos ter futuro, porque lá na frente, o preço, a conta vem, irmão. Aqui no mundo é assim, ó, se você apertar o botãozinho da luz lá na sua casa para acender a luz da sala, apertou, ficou meio minuto apertado, desapertou, desligou, vem na conta. E Deus deixa claro, né? Você vai responder pelas suas obras, por aquilo que você faz. E essa história de você achar que é santo, que Deus vai ter que, quando você morrer, dar tudo para você, porque você não rouba, você não mata, você é bonzinho, você, entendeu? Não acredita nessa história não, meu irmão. Deus não chama a gente frouxo, Deus não chama covarde, Deus não chama tímido, Deus não chama tolo, não chama. Está claro na Bíblia aqui, livro de Juízes. Veja lá o que Deus fala para Gideão. Deus já deixa claro, Gideão chama 32 mil pessoas para ir para uma guerra, que o inimigo tinha mais de 150 mil, poderoso, mas ele acreditando em Deus chamou 32 mil, Deus já vira para ele e fala assim, olha, os tímidos e covardes você já manda para casa, já foram 22 mil ali, daí dos 10 mil o que é que Deus fala? Gente bobo não vai poder andar comigo não, não vai para a batalha comigo não, leva eles para a beira do rio, aquele que beber, que botar a boca na água e beber, você manda para casa, aquele que beber água com a mão, que é a coisa mais lógica, né? O sujeito não é trouxa, não vai enfiar a boca numa água que ele não está nem, sabe o que está ali, e vai beber, esse também você manda para casa, sobraram 300, e não precisava de ninguém também não, quem ia vencer a guerra era Deus. Mas Deus não chama tolo não, irmão. Deus não chama frouxo. O livro de Apocalipse, capítulo 3, Deus descreve as 7 igrejas e dá o exemplo para nós. E qual igreja que Deus escolhe? A igreja de Filadélfia. E qual igreja que Deus rejeita? A igreja de Laodiceia. Por quê? O pessoal era morno. Deus não aceita morno, não, irmão. Ou você rasga o seu coração, entrega o seu coração para Deus, começa uma luta séria para você ter futuro amanhã, para você vencer a morte, para você poder ver cumprir na sua vida as promessas de Deus, a promessa mais importante para você, a mais importante. Porque às vezes você está achando que o mais importante para você esses pensamentos miseráveis que você tem, esse dia a diazinho aí que você está procurando um pouquinho de prazer aí, né? Você dando prazer para o seu corpo, esse corpo traiçoeiro que vai te largar, você está muito mais preocupado em alimentar ele do que alimentar a pessoa real que está dentro desse corpo que é você. É essa que importa, entendeu? Você alimentar essa pessoa. O corpo vai te deixar. Você pode ficar na academia o resto da sua vida, você pode comer o que você quiser. O teu corpo vai te deixar. Agora, Deus tem uma promessa para você, você que está dentro desse corpo aí, de ressurreição e vida eterna. Mas é para quem crê, irmão. Se você não crê, não adianta. E você achar que você não precisa fazer nada, você vai na igreja dar dízimo, você vai comprar Deus, vai comprar lugar no céu, indulgência, igual muita igreja está oferecendo aí, entendeu? Que através das suas obras você vai conquistar a Deus, você pode esquecer, irmão. Você vai conquistar a Deus quando você quebrantar o seu coração e decidir amar a Deus de verdade e decidir caminhar em direção a Deus, decidir amar a palavra de Deus, andar conforme a palavra de Deus. Aí sim, você pode ter certeza que aonde você estiver, Deus estará com você. Com conversinha você não vai a lugar nenhum. Infelizmente, eu sou obrigado a te alertar sobre isso.
entendeu? Porque o mundo vai te enganando, o mundo vai te envolvendo, como Jesus fala, as aparências do mundo vão te envolvendo, né? A pressão do dia a dia. Jesus descreve claramente sobre a semente da vida, que é a palavra de Deus. Jesus fala, você leia lá a parábola do semeador, a parábola da semente, entendeu? A semente que cai na terra que não é fértil. Agora você tem que escolher, você tem que decidir sobre a sua vida, né? Deus está aí de braços abertos, querendo dar o melhor para você. Agora, depende de você. Amém, irmãos?